Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Desde ontem, aqui em Volta Redonda, bastante chuva, continua chovendo. Eu tenho que ir ali fora, estou aproveitando para levar um vídeo e postar. Creio que não vamos nos demorar muito. Cabeça está ruim. Sim. Quando chove, temos problemas seríssimos. Graças a Deus, aqui na casa onde o missionário mora, a casa está coberta. Está faltando amarrar umas telhas laterais, telhas de beral, que é furar com a broca, né, para amarrar. As telhas de beral a gente está amarrando todas. Louvo a Deus por isso, mas tem outras pessoas que estão sofrendo bastante. Outras pessoas que estão passando. Quando chove a situação, o tempo fecha mesmo. Olha, um abraço carinhoso para que minha querida irmã Ângela Maria Pereira. Dia 22 de dezembro ela estará completando mais um ano de vida. E um abraço carinhoso para a sua mamãe, A irmã Ângela Maria Pereira me disse: Pastor Sidney, a minha mãe tem 93 anos e todos os dias ela tem que aceitar, ela tem que escutar. Seja o seu testemunho, e agora descobrimos o Senhor no YouTube, ela sempre quer escutar as suas pregações. Deujamira Gonçalves Pereira, elas moram na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Bahia. Um abraço a todos os meus irmãos dessa capital, desse estado querido, onde alguns anos atrás já estive pregando a palavra de Deus. Um grande abraço ao meu querido Padre Derli, ao Padre João Batista, todos os sacerdotes, Dom Celso, sua bênção, meu amado, sua bênção. Deus o abençoe grande e poderosamente, grande e poderosamente. Antes de mais um passo, queridos, retomemos ao ponto denominado solidariedade. Estamos refletindo sobre Santíssima Trindade e desta feita estamos à luz do Salmo 115, e é muita coisa. Você já percebeu que a grandeza desse salmo é enorme, A gente passa, eu falo um monte, outro fala um outro monte, outro fala outro monte, e a gente não para nunca de falar, porque de fato é uma fonte inesgotável. Quando eu digo retomemos o ponto solidariedade, por quê? Observe, Jacó, suas esposas, suas servas e todos os seus filhos prostraram-se diante do seu irmão Esaú. Ok? Confira lá no texto bíblico. Jacó, esposas, servas, filhos, prostraram-se diante do seu irmão Esaú. Todavia o pecado foi de quem? Por que Jacó estava com medo terrível? Ele havia pecado, ele havia enganado o seu irmão 2 vezes. E simultaneamente o seu pai uma vez. Todavia toda a família de Jacó prostrou-se. Jacó prostrou-se 7 vezes. Os outros, não sabemos se prostraram 7 vezes, provavelmente não. Aquilo era um gesto de respeito que havia, ou seja, todos prostraram-se. Todos prostraram-se, e pelas ordens que Jacó deu aos seus servos quando levaram os seus presentes à frente, você imagina que não era simplesmente uma questão de respeito. Não era simplesmente uma questão de respeito. Ele estava temendo e, de certa forma, ele queria aplacar a fúria, a ira do seu irmão, como que não aconteceu. Outro ponto, Siquém, filho de Remor, quando Jacó voltou da Mesopotâmia, ele armou as suas tendas na frente da cidade de Siquém. Ele comprou aquele campo, e o que fez Siquém? Siquém raptou e estuprou Dina, filha de Jacó, com Lia. O sétimo filho de Jacó com Lia foi uma mulher, Dina. Outra hora falarei sobre isso. O que acontece? Os filhos de Jacó, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, armaram uma situação
é outro ponto que também gostaria de refletir num outro momento. Eles usaram a circuncisão no terceiro dia, que as pessoas, os homens que foram circuncidados de Siquém, estavam fragilizados. Eles entraram na cidade e mataram todos os homens, inclusive Siquém, seu pai, Remor, ao fio da espada, estraçalharam-nos ao fio da espada. O pecado foi de quem? Siquém. Mas todos os homens, também o seu pai, morreram. Pagaram um preço alto. Pagaram um preço alto em função daquilo que Siquém havia feito com a filha de Jacó. A filha de Jacó, Dina, filha de Jacó com Lia. Um outro ponto, rei, profetas, sacerdotes, oficiais, nobres, todo o povo de Israel, com exceção de alguns que Nabucodonosor quis deixar para cuidar da terra, todos foram para a Babilônia. Aqueles que eram mais engomadinhos, aqueles que mais estavam por cima, aqueles que eram patrões, aqueles que davam ordens, todos foram levados à Babilônia como escravos. Como escravos. Não esqueça disto. Não esqueça disto. Ficou na terra de Israel quem Nabucodonosor, alguns poucos, alguns pobres, para cuidar da terra, algumas coisas por ali. Mas todos foram levados como escravos à Babilônia. Outro ponto, a fome, aquela fome, que é onde vai começar a apontar o cumprimento da promessa de Deus feito a Abraão, aquela fome atingiu toda a terra. Aquela fome atingiu toda a terra. Por isso estou chamando a atenção de você para este ponto da solidariedade. O que é que você quer dizer com isso, missionário? Eu estou dizendo que o seis, ele não está só. O seis do homem, do indivíduo, não está só. O seis do indivíduo sempre está no 12 da comunidade, no 12 da sociedade. O ser humano sozinho, ele não vive. O ser humano sozinho, ele não vive. Ele precisa de uma sociedade, ele precisa de uma família. Ele precisa de um meio no qual ele está inserido. E é em função desta realidade coletiva, desta realidade comunitária, que devemos entender um pouco o que é Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é 12. Santíssima Trindade é 12. E quando você soma 1 mais 2 é igual a 3. Então, Santíssima Trindade é comunhão, queridos. É família, é colegialidade, é solidariedade, é fraternidade, é estar junto. Se isto não acontecer, esta solidariedade, não conseguimos sequer ser família. Se não vivermos esta solidariedade, é difícil a vida dentro de casa. É difícil a vida dentro de casa. Quando deixamos os afazeres, quando deixamos tudo a cargo de uma pessoa, fica difícil a vida. Fica difícil a vida. Então precisamos de uma tomada de consciência. Eu, o Seis, eu, o Sidney, estou dentro de uma família. Eu sou o pai, sou o esposo, sou o filho. E devo fazer o quê? Devo exercer a minha função de Seis, de indivíduo. Já falei que os chamados dons, a promessa, Deus não dá algo para mim. Aquilo que Deus dá para mim é para ser repartido, é para ser dividido. É para ser colocado a serviço. Um sacerdote, ele é sacerdote para quê? Para ele? Não. Ele foi eleito, ele foi sagrado nas coisas de Deus a serviço dos seres humanos, a serviço da coletividade. Ele não é sacerdote para ele é sacerdote para os demais, é para o povo, é para a humanidade. Ele está a serviço de Deus, nas coisas de Deus, para a humanidade.
Os dons que Deus nos dá. Deus dá um dom, por exemplo, um dom de cura. Para mim? Não. Deus quer me usar para levá-lo com a cura para as outras pessoas. Então precisamos ter esta consciência. A consciência da solidariedade. Santíssima Trindade é comunhão, é solidariedade, é ser família. Um Deus em três pessoas. É um Deus que não está só, é um Deus que não é solitário. É um Deus que é família. E esta consciência precisa ser desenvolvida em todos os... O bem comum pressupõe isto. O bem comum pressupõe isto. Não vivo só. Não vivo só. Há um vizinho dali, há outro dali, há um lá para frente, outro para trás. Eu estou só numa estrada? Quando você entra num carro e está correndo por ele, não. Tem outras pessoas. Há uma legislação que você precisa respeitar. Respeitar. Porque você está colocando em risco a sua própria vida e a vida do outro. Então existe uma série de normas. Repito-me, o pecado foi de Jacó, o pecado foi de Siquém, mas a situação alastrou-se, alargou-se para todos da família. Então precisamos tomar um cuidado muito, muito, muito grande. Uma vez, não sei quando, eu escutei um padre falando sobre alguém que começa a jogar, vai para as jogatinas e perde tudo que tem. A esposa não jogou, os filhos não jogaram. Mas ele, viciado no jogo, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Consequentemente, a sua família torna-se solidária com o pecado, com aquele vício daquele chefe de família, que perdeu tudo, O pecado foi dele, mas a família foi solidária porque está vivendo as consequências daquele erro. Então observe uma coisa. Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. Solidariedade, comunhão. O que isso quer dizer para nós também, entre outras coisas? A busca de Deus, queridos, a busca de Deus é de todos. A busca de Deus é de todos. É eu, é a minha esposa, é a minha mãe, são os meus filhos. Todos precisamos buscar a Deus. Todos precisamos buscar a Deus. Quando trata-se desta particularidade em relação a Deus do pecado, eu vou dar conta pessoalmente e vou dar conta coletivamente. Eu vou dar conta pessoalmente e vou dar conta coletivamente se eu induzi, se eu levei pessoas a pecarem. E pessoas que tomaram consciência que aquilo é errado, mas permaneceram naquele erro, não tem jeito. Elas também darão conta, pessoalmente. Porque chegou um momento, talvez em um determinado momento não tinham consciência que aquilo que induzi-las a fazer era um pecado. Mas a partir do momento em que tomaram consciência e providências nenhuma tomaram para sair daquele circuito, elas também passam a ter uma responsabilidade pessoal, singular, individual. Mas no meu caso, eu respondo pelo meu pecado e por aquela indução que levei aquelas pessoas a pecarem. Então a busca de Deus é de todos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sim, crer no Senhor Jesus não quer dizer que a minha esposa não tem que crer, o meu filho não tem que crer, o meu pai, o meu marido não tem que crer. Não, queridos. Mas eu sou o pontapé inicial. Eu devo ser o pontapé inicial. A minha casa será salva à medida que a minha esposa também crer, os meus filhos. Os meus pais, agora eu me tornei cristão, os meus pais, os meus familiares não precisam mais. Não trata-se disso. Eu tenho fé, eu creio que eu e a minha casa seremos salvos, serviremos ao Senhor. Todavia, queridos, eles também precisam crer na sua individualidade. E porque nós cremos, fazemos uma colegialidade, uma família de crentes, uma família de pessoas que têm fé em Deus Todo-Poderoso. Então a busca de Deus,
porque a minha esposa reza, eu não preciso rezar. A minha esposa foi batizada, eu não preciso ser batizado. Ela crismou, fez a primeira Eucaristia. Não. Eu preciso. Todos nós, por minha culpa, por minha tão grande culpa. O clamor é de todos. O clamor é de todos, porque prejuízos e benefícios são de todos. Assim como as coisas boas que faço e que busco recaem sobre a minha família, as coisas negativas também recaem sobre a minha família. Então tenhamos em mente este ponto. Já vou passar para uma outra situação, dentro ainda desta dinâmica, mas queria partilhar com vocês. Muitas famílias estão vivendo coisas terríveis por causa de um pai alcoólico, um esposo alcoólico, um filho viciado nas drogas, pessoas que estão trilhando por caminhos. Então, a dor, a mancha, os traumas recaem sobre a família inteira. Muitas pessoas sofrem por causa de nós. Quantas vezes já fiz a minha esposa chorar? Quantas vezes já fiz a minha esposa sofrer? Quantas vezes já fiz o meu filho sofrer? O meu filho chorar? Quantas vezes já fiz os meus pais derramarem lágrimas? Não tem essa, eu sou eu. Não. O meu pecado vai cair apenas sobre a minha cabeça. Não. Em termos de um julgamento eterno em relação a Deus, ele vem sobre mim. Mas aqui nesta realidade, muitas pessoas são contagiadas, são contaminadas, pessoas que estão dentro do meu circuito, essas pessoas também serão afetadas. Repito-me, podem ser afetadas com a bênção e podem ser afetadas com a maldição. Como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 30, escolhe, pois, a vida. Hoje coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus descendentes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre ele seja louvado.